Sofia, sou uma mulher branca, loira, tenho tatuagens no braço e hoje estou vestindo uma camisa rosa com estampas brancas e uma calça jeans de tom claro. Pessoal, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de Ásia e vamos falar um pouquinho da atividade 5 do seu caderno do segundo ciclo de Geografia. Bom, a aula de hoje fala sobre Índia, né? E para a gente começar a falar sobre Índia, vamos contextualizar um pouco das características da população da Índia. Bom, a Índia tem a segunda maior população do mundo, com mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Só perde em termos de tamanho populacional para a China, né, que está bem próximo ao território indiano. E isso vai ser um fator importante para a gente compreender as características da atividade de hoje. Bom, a Índia, ela se configura como uma das maiores economias do mundo. No ano de 2017, ela ocupou o terceiro lugar mundial, no ranking mundial das maiores economias. Isso não quer dizer que a Índia tenha grandes padrões de desenvolvimento humano, ou seja, não necessariamente por ela ter um grande acúmulo de capital, o PIB, né, muito elevado, vai fazer com que você tenha condições sociais favoráveis à população indiana. A gente vai ver isso também na nossa aula de hoje. Então, para a gente contextualizar historicamente, a Índia, até o ano de 1947, foi colônia britânica, né? Após isso, ela teve uma independência política e econômica e o governo indiano passou a ter uma intensa participação na economia, nos investimentos na economia. A partir da década de 90, nós tivemos uma abertura econômica para investimentos estrangeiros e também para investimentos nos centros de pesquisa e em universidades. Esses fatores foram importantes para a gente perceber essa alavancada do desenvolvimento econômico indiano. Bom, a Índia, ela é considerada a quarta potência agrícola mundial. Cerca de 41% da população indiana está trabalhando na agricultura do país. Porém, a agricultura representa somente 16% do PIB da Índia, ou seja, não é o setor econômico principal desse país. Há um destaque para os cultivos de trigo, de chá, de algodão, grandes monoculturas, né, que fazem parte das características agrárias da Índia, mas que não necessariamente são voltadas para o abastecimento interno e para a alimentação dessa população. São monoculturas de exportação, ou seja, não suprem as necessidades alimentares da população indiana, que, como a gente viu, é uma população muito elevada. Bom, já o setor industrial, ele já tem aí uma característica de maior destaque na economia indiana. Ele emprega cerca de 26% da força de trabalho, mas já representa 24% do PIB indiano. Para além disso, a Índia é um país que utiliza o carvão, né, como principal fonte de energia, se destaca pelo setor têxtil, produção de tecidos, né, é muito forte na Índia, e também pelo destaque na indústria química e na indústria de farmacêuticos, né? A indústria farmacêutica, ela é muito forte nesse país. Vamos destacar o setor de serviços. Ele é a parte mais dinâmica da economia indiana, representando quase metade do PIB indiano, ou seja, quase 50% do PIB da Índia, né, do acúmulo de riquezas desse país, vem desse setor de serviços, do setor terciário. E é um destaque importante que a gente pode dar, né, o setor de softwares, de computadores, né? A Índia tem uma mão de obra muito voltada para a produção desses softwares, que são uma parte modernizada da economia indiana, que faz com que o país ganhe um destaque nos cenários internacionais. Para além disso, como a Índia foi colônia britânica, tem um facilitador da língua, ou seja, parte da população indiana fala inglês,
Se vocês aí tiverem uma certa idade já, né, tiverem assistido alguma novela, né, vocês vão lembrar do Caminho das Índias, né, uma novela que foi meio famosa, inclusive ganhou uns Emmys internacionais, prêmios, né, no caso, das telenovelas, e ela retratou um pouco do trabalho, né, nos call centers, que foram lugares famosos na Índia, ou seja, pela população indiana falar inglês, muitas empresas transnacionais colocaram seus escritórios na Índia, né, a fim de reduzir o custo da mão de obra e aproveitando esse facilitador dessa população em grande escala, né, grande quantidade populacional que fala a língua inglesa, ou seja, essas pessoas custavam muito mais barato para essas empresas quando se fala de mão de obra nesse setor de serviços. Bom, a tecnologia da informação, de qualquer forma, é muito forte na Índia. Falando de aspectos culturais, a gente não pode esquecer de um dos principais fatores de causa do subdesenvolvimento e das grandes dificuldades, né, das grandes discrepâncias sociais que nós temos na Índia, que é o caso das castas. O sistema de castas, pela lei, ele já foi abolido, né? Nessa novela que eu estou contando para vocês, apareceu um pouco disso. Mas até hoje ele tem uma influência na forma como a sociedade se organiza na Índia. O que é esse sistema de castas? Pela religião hindu, os povos indianos, né, a população indiana, teria vindo dos deuses, né, o deus Brahma. E alguns vieram da cabeça desse deus, né, os Brahmas, que são os sacerdotes, que se chamavam Brahmas, que ocuparam as classes mais elevadas da sociedade, ou seja, eram muito mais prestigiados nessa sociedade indiana. Os Kshatriyas, que vieram dos braços desse deus, que eram guerreiros com poder político. Os Vaishyas, que são os comerciantes, camponeses e artesãos, que teriam tido uma origem nas pernas desse deus. Os Sudras, que são os servos, aqueles que estão nas classes mais baixas da população indiana, ou seja, eles tiveram a origem nos pés dos deuses Brahmas. E os Párias, ou os Dalits, ou seja, aqueles que não têm nem origem de Deus, são aqueles renegados pela população indiana, são aqueles marginalizados pela sociedade. E esse sistema de castas era baseado na hereditariedade, ou seja, se você nasceu numa família de kshatriyas, né, de guerreiros com poder político, você vai ter essa perpetuação dessa casta para sempre na sua família, ou seja, não existia mobilidade social, ascensão social de castas nessa população. E isso tudo gerou uma desigualdade social que até hoje está enraizada na Índia, por mais que nós tenhamos a abolição, né, o fim desses sistemas de castas legalmente quando a gente fala de Índia. Bom, e a sua atividade vai comentar um pouco sobre as características dessa população, né, e as condições sociais onde vivem a população indiana. Cerca de 600 milhões de indianos não têm oferta de água suficiente para as suas necessidades. Em 80% das residências, em média, mais de uma pessoa ocupa um cômodo, ou seja, nós temos superlotações. Observe essa imagem, né? Ela é uma imagem muito representativa de algo que seriam próximos das nossas favelas aqui no Brasil, né? Só que na Índia. Aqui nós temos, mais no topo da sua imagem, prédios modernizados e também uma parcela da população nesse espaço urbano altamente marginalizada e vulnerável, estando nessas condições sociais de precariedade, como por exemplo, da baixa oferta de água, de alimentos, da saúde, né? Cerca de 4 milhões de pessoas na Índia vivem em situação de rua. E antes da pandemia, né, 800 milhões de pessoas já estavam em situação de pobreza, o que se agravou, né, com essa questão da pandemia que a gente está vivenciando. Pessoal, a Índia, ela é grande produtora de alimentos, ela é a quarta maior produtora de alimentos do mundo.
Mas esses alimentos, como a gente já falou, são voltados para o mercado externo, ou seja, não dão conta das necessidades alimentares dessa população que vive, em grande parte, em condições de extrema pobreza, né? Então a gente tem desigualdades sociais muito graves na Índia, por mais que ela seja um país que tenha uma das maiores economias do mundo. Bom, cerca de 90% dos trabalhadores da Índia são informais, né? A maior parte da população indiana, cerca de 2/3 da população indiana, vive em áreas do campo, né? Em áreas rurais, onde esse sistema de castas ainda é mais presente, né? Então, por mais que ele tenha sido abolido legalmente. Então, o que acontece? Você tem situações de perpetuação da pobreza, né, nesses espaços, com muita relevância quando a gente está falando de Índia, né? Como, por exemplo, as pessoas não têm acesso à água, a saneamento básico, à iluminação e à alimentação. E é isso que a sua questão vai trazer. Eu espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre as condições sociais na Índia e das condições econômicas também, né? E até a próxima aula.